Bem-vindos a mais um bate-papo Terapeuta Responde. Você que está chegando agora pela primeira vez, confere os episódios anteriores que eu deixei no link aqui disponível aqui na descrição. Mas calma aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o seu gostei. Para você que estava roendo as unhas para a continuidade desse episódio, meu nome é Elizabeth Carvalho e você está em um bate-papo. Assim, introduzir os idosos no meio digital é uma boa ideia ou pode gerar o Alzheimer ou algum problema? Introduzir eles no meio digital tem um lado benéfico, muito benéfico, e pode ter um lado não tão benéfico, né? Na verdade, tem que haver um equilíbrio, tá? Um equilíbrio em tudo. Qual é o lado benéfico? Primeiro, a gente está vivendo uma pandemia, né? Estamos vivendo um momento onde o idoso ele está no isolamento, né? Então, quando você insere ele no meio digital, a gente está conseguindo fazer uma interação social, está conseguindo manter ele socialmente ativo. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, aquele idoso que está muito isolado em casa, se ele conseguir usar o celular, se ele conseguir usar o computador, um tablet, para fazer uma videochamada, seja para os familiares ou para um amigo, né, para amigos, ou até, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Eu atuo com esse grupo Arte e Memória, né? Esse grupo, ele acontecia no consultório uma vez por semana. E, de repente, com a pandemia, parou tudo. E aí a gente foi se organizando, até a gente também ficou meio perdido no início. E aí a gente conseguiu, com a ajuda também dos familiares, continuar o grupo através da internet. Então, hoje, o grupo já está acontecendo há 5 meses, toda sexta-feira, pela internet. Olha que maravilha! Bem Então, legal. eles estão... Não é que legal? Então, eles estão podendo continuar ativos com a estimulação da cognição deles. E aí eu encaminho para o e-mail dos familiares, depois que acaba o grupo, eu encaminho exercícios cognitivos. Então, eles fazem durante a semana exercícios cognitivos, então eles estão ativos, mesmo estando em casa. Né? Então, isso é muito bacana. Os meus atendimentos individuais, não todos, mas uma boa parte também se manteram, eu consegui mantê-los pela internet. Então, aqueles idosos que também eu fazia um atendimento individual, eles estão recebendo a minha orientação, né? Estão recebendo as minhas atividades pela internet. Então, esse meio digital, como facilitou a nossa vida? Então, inserir esse idoso no meio digital é muito importante para manter essa questão social. E o meio digital também, hoje em dia, ele nos possibilita, por exemplo, existem diversos aplicativos e tem muitos aplicativos de jogos. Então, o idoso ele pode aproveitar e aprender a jogar um jogo pela internet, que isso vai estimular tanto a função cognitiva, tanto a função de coordenação motora fina, porque a gente sabe que não é muito fácil mexer com o dedinho, né, na hora que a gente vai fazer um jogo, né, lá ficar mexendo com aquele dedinho, então a gente vai aguçar a nossa coordenação motora fina. Então, isso é super benéfico para esse idoso, né? Aquele idoso que não consegue fazer a videochamada, é importante que ele estabeleça uma rotina dentro de casa de todo dia ligar para alguém. Ou, por exemplo, um familiar, você que é um familiar que tá escutando isso, né? Então, se você tem alguém na sua família que é idoso, né, é importante que você mantenha uma rotina de ligar para esse idoso, se possível, todos os dias. Ligar, faz uma chamada, mesmo por telefone, né? Conversa com ele, conta uma história para ele, deixa ele falar também, que eu acho que isso é importante, né? Como é que está o seu dia a dia, troca receita. Isso ajuda muito a pessoa a se manter forte nesse momento. Agora, o que seria um malefício nessa situação? O malefício, eu posso dizer o seguinte: primeiro, quando um idoso ele vai aprender a mexer na rede social, precisa muito que quem vai ensinar esse idoso seja uma pessoa paciente, que tenha paciência, porque é uma coisa nova, é uma atividade nova para ele. Então, se essa pessoa não tiver paciência, esse idoso pode ficar extremamente irritado, ele pode ficar muito ansioso por não conseguir aprender
essa nova atividade, né? E ele pode ficar desmotivado e não querer nem tocar em celular. Então, quem for ensinar, que tenha paciência ou que procure um profissional que possa ensinar de uma forma mais tranquila para ele. Uma outra coisa que é um malefício, se aquele idoso, por exemplo, ele passar o dia todo jogando, né? Vou passar o dia todo jogando. Se a gente for falar, por exemplo, que a televisão também é um meio tecnológico, aquele idoso que fica o dia inteiro vendo televisão, isso vai trazer problemas, sim. Vai trazer problemas emocionais, vai trazer problemas físicos, porque o idoso ele precisa se movimentar. Ele precisa executar tarefas, né? Então, aquele idoso que fica o dia inteiro sentado na poltrona do papai, do vovô, não é poltrona do vovô que eles falam? Né? E fica vendo televisão, fica mexendo só com o dedinho ali o dia inteiro, vai ter uma fraqueza muscular em algum momento, né? Vai ter uma perda de força, de amplitude de movimento, né? Então, é importante que você tenha momentos para usar essa rede social, mas que você, de alguma forma, também possa levantar, fazer as suas coisas, né? Quando passar essa pandemia, né? Se Deus quiser, vai passar, vai retornar os seus afazeres lá fora, porque é muito importante que o idoso ele esteja inserido no meio social. O computador traz isso, o meio social traz, mas é importante também que seja o real, o contato. Nesse momento, a gente tem que usar a rede social, que é importante e que é bom, mas ele podendo lá na frente retornar à sua vida social, isso é muito importante para ele. Por quê? O fato dele sair de casa para poder falar, participar, por exemplo, de um grupo, ir à igreja, ele tem que ter planejamento, né? Ele tem que ter organização, tem que pensar com quem eu vou, se eu vou sozinho, qual é a roupa que eu vou usar, né? Eu vou ter que caminhar até o carro, ou caminhar até a igreja, caminhar até a praça. Então, assim, como que o sair de casa, ele nos possibilita mantermos ativos, tanto fisicamente e tanto cognitivamente. Então, quando eu digo assim, então, o meio digital tem que haver um equilíbrio, né? Tanto para o idoso, tanto para o jovem, né? Tem que ter um equilíbrio. E a tecnologia influencia no desenvolvimento do Alzheimer? Então, a gente volta a falar sobre isso que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, aquele idoso que fica o dia inteiro vendo televisão, né? Que ele não tem uma atividade, não tem diversas atividades, ele não caminha, né? Fica em casa, sentado. Alguém sempre faz algo para ele. Isso vai atrapalhar, sim, as funções cognitivas dele. Isso vai atrapalhar o bem-estar físico, cognitivo dele. Então, é importante, sim, que ele execute as tarefas, né, que ele faça dentro daquilo que ele pode fazer, como eu havia falado lá no início. Se ele não tem condições, né, por exemplo, voltando lá na cozinha, se ele não tem condições de fazer uma comida sozinho, mas qual é a etapa da cozinha que ele pode estar executando? Se o seu idoso, ele sempre fez a cama dele, por que alguém está fazendo a cama dele agora? Então, assim, é muito importante que dê conta das suas coisas dentro daquilo que ele pode, com segurança, com objetivo. Então, assim, o idoso, ele precisa manter o cérebro dele ativo, ele precisa manter o corpo ativo também. Né? Cérebro e corpo andam juntos. Aqui a ideia do canal é os idosos contar histórias para poder relembrar o passado, né? Reviver os momentos. Contar histórias ajuda ou pode prevenir o Alzheimer? A contação de história é maravilhosa, né? Eu acho que contar histórias, assim, você estimula muito a imaginação, você estimula muito a criatividade, né? Você vê que desde pequeno a gente, né, quando a gente vê uma criança e tudo mais, como ela tem imaginação, como ela tem criatividade para falar de um assunto, ela usa, conta as histórias dela. E o idoso é a mesma coisa, é extremamente importante, porque quando você conta histórias, você está ativando várias áreas do cérebro, né? Então, a gente tem uma região do cérebro, por exemplo, da memória semântica, que tem a ver com as palavras, que tem a ver com os conhecimentos gerais do mundo. Então, quando eu conto uma história, eu vou ativar essa memória, né? Eu vou ativar, de repente, uma memória autobiográfica também. Ao mesmo tempo, eu vou também estar falando de outro personagem, eu vou estar falando de outras pessoas. Então, assim, contar história, você pode estimular bastante as questões cognitivas,
tarefas, e você pode ampliar essa contação de história, né? Você pode contar a história usando, por exemplo, objetos. Vou contar a história sobre um personagem, um homem que usava um chapéu e que tinha uma gravata. Então, assim, por que não se vestir, né, igual um teatro mesmo, e contar essa história vestido com esse personagem? Isso é muito bacana. Então, assim, até mesmo em casa, você que tem um idoso que é mais extrovertido, né? Separa algumas roupas, pede para ele contar uma história. Vamos contar uma história com esse casaco vermelho, né? Que história que você pode criar com esse casaco vermelho, né? Então, assim, quantas funções cerebrais que a gente vai estar mexendo, que a gente vai estar estimulando no momento de uma contação de história. E assim, a pessoa que tem uma perda de memória, que está passando por algum problema cognitivo, ele precisa ser estimulado a todo momento. Essa estimulação precisa ser tanto funcional na execução das tarefas do dia a dia, pode ser uma estimulação artística, uma estimulação da parte de leitura com música, como eu havia falado, entendeu? Então é super importante. Gostei dessa dica aí da roupa, achei bem interessante. É legal, né? Pois Tem idosos que perderam seus parentes durante a pandemia e eles ficam um pouco desgostosos, não querem fazer as atividades diárias deles que eles mesmos gostam de fazer. Como que a gente pode ajudar nesse processo de luto? Então, eu acho que em primeiro lugar é a gente poder primeiro acolher esse idoso que perdeu um ente querido e tudo mais, é acolher ele, primeiro saber escutar, né? Deixar ele falar. Eu acho que esse momento é um momento de acolhimento dele. Depois que a gente acolhe, né, tem esse momento de escuta para ele, por que não falar sobre essa pessoa que faleceu de uma forma prazerosa, né? Contar uma história, voltando à contação de história, vamos contar uma história dessa pessoa de forma positiva, né? Que legado que essa pessoa deixou. Então, eu acho que é incentivar isso, incentivar essas lembranças positivas sobre a pessoa, né? E também é importante que tanto o familiar perceba, ou o próprio idoso, que assim, se ele estiver deprimindo, se ele estiver muito triste, que é importante, às vezes, que busque realmente uma ajuda, né? Se for necessário, uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, e também que ele não deixe de executar atividades, que ele busque atividades prazerosas nesse momento, que ele mantenha o seu tempo não ocioso, que ele possa se ocupar com tarefas importantes para ele, tarefas que tragam uma sensação boa, agradável, porque isso vai ajudar a passar, né, nesse momento. Agora, a gente sabe que, assim, os sentimentos, eles existem, então precisam ser acolhidos, né? Precisam ser falados, precisam ser acolhidos. Eu acho que isso é importante. Assim, quando a pandemia chegou, a gente foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava, mas para a gente que é jovem foi mais fácil se adaptar, porque as aulas foram pelos aplicativos, né? Então, mas para o idoso, meu avô, por exemplo, ele ama ir na padaria. Foi um sacrifício dizer para ele que ele não poderia ir na padaria. Podia ir na padaria, né? Ele ficou com raiva, ele achou que a gente falou assim, não, vocês que não estão querendo deixar eu ir. Eu falei, não, vô, não pode. Pegar ônibus está fora de questão, porque meu avô, ele pega ônibus para ir só para ter o prazer de ir na padaria, porque ele quer ir de manhã, aí ele sempre faz essa atividade. Então, ele ficou transtornado. E como é que a gente pode ajudar eles a aceitarem essa mudança? Primeiro, eu acho assim, a gente vai voltar um pouco lá no início do que nós estávamos falando, né? É um momento assim que eles ficaram, como você falou, eles ficaram irritados, né? Parece que não estava entendendo, assim, mas por que eu não posso mais sair, né? Eu não vai acontecer. Falam assim, não, mas comigo não vai acontecer. Não, eu vou usar o álcool gel, vou usar a máscara. Comigo não vai acontecer, né? É bem assim, aí a máscara tá aqui embaixo. Isso aí, a máscara lá embaixo. Eu acho que primeiro é sentar e conversar, né? Dizer realmente, assim, aquele idoso que é lúcido, né? Que tem a capacidade de entendimento, é sentar e conversar sério, né? Falar realmente o que está acontecendo. E o que pode acontecer caso ele saia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente volta naquilo que a gente falou. É importante que a gente possa analisar, né, e avaliar cada sujeito, né, do que ele gosta, quais são as tarefas que ele gosta, o desempenho ocupacional dele, quais são os interesses dele,
para que atividades sejam inseridas dentro do domicílio, né? Eu acho que isso é importante. Se você tem um idoso que está nessa quarentena e está o dia inteiro vendo televisão, ou não tem nada para fazer em casa, fica sentado, fica só sentada. Aí, por exemplo, você vai para a cozinha ou você vai arrumar o seu quarto, o quarto dele, vai ajeitar alguma coisa e ele está ali do seu lado. Eu já escutei muito isso, né? Ah, ele fica me seguindo pela casa, ele não faz nada, fica me seguindo. Vamos usar as atividades de casa para incentivá-lo. Vamos usar. Se for, por exemplo, uma dona de casa, uma pessoa que sempre ajudou a sua casa, né? Então, assim, vamos incentivar essa pessoa a ajudar. Né? Então, por exemplo, tem uma senhora que eu atendo que ela estava perseguindo a filha em casa o dia inteiro, né? Então a filha fala, ah, ela não faz nada, ela fica perambulando para lá e para cá, para lá e para cá, porque é uma senhora que tem demência, tem uma alteração de comportamento. Então, o que a gente fez? A gente começou a inserir atividades no momento que ela começasse com as alterações comportamentais dela. Então, no momento que ela começava a andar, a perambular pela casa sem objetivo, a gente inseria uma atividade para ela fazer, né? Então, ela ajudava a filha a tirar a roupa da máquina de lavar e pendurar a roupa na corda, ou ajudava a arrumar o armário dela, né? Então, vamos arrumar o seu armário, né? Vamos separar as meias, vamos separar a roupa de frio de roupa de inverno. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e dar uma arrumação na nossa casa. Então, assim, por que não usar esse recurso de arrumar a casa como uma forma de estímulo? Como uma forma de ocupação importante naquele momento. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, achar recursos dentro de casa que ajude o idoso a superar essa fase. Então, tudo bem, se ele é um idoso que nunca fez nada de dentro de casa, né, nunca participou nas tarefas domiciliares, mas o que ele pode fazer, então? Né? Então, assim, por exemplo, vamos pegar os objetos da casa, por exemplo, porta-retrato, vasos, vamos fazer um jogo de estimulação com esses objetos, né? Vamos trabalhar nomeação, vamos trabalhar cor com eles, vamos mudar esses objetos de lugares, qual é o lugar que fica melhor, né? Por que não vamos mudar a mesa de lugar, fazer com que ele participe de alguma tarefa dentro de casa, já que a gente tem que ficar trancado. E se ele não gosta de nada dessas coisas, então vamos incentivá-lo naquelas atividades que eu falei atrás, né? É perceber se ele era uma pessoa que gostava de música, se ele é uma pessoa que gostava de ler. Então vamos incentivar essas atividades. Um artesanato, você pode, por exemplo, pegar fotos de família, aquela caixa que a gente tem guardada lá em cima, cheia de fotos. Vamos organizar as fotos, vamos ver fotos, vamos falar das pessoas, né? Isso você vai trabalhando a memória autobiográfica, né? Você vai trabalhando memória episódicas, que são memórias de fatos que aconteceram também na nossa vida. Ah, quando nós viajamos para tal lugar, e aí recordar aquela viagem, por que não? E quem sabe, ampliando essa atividade, o idoso ainda não pode escolher uma foto e fazer um porta-retrato para essa foto. E aí você pode usar diversos materiais para fazer um porta-retrato, né? Pode usar palito de picolé, né? Pode comprar, de repente pedir pela internet o porta-retrato de madeira mesmo, ou usar cartolina para fazer um porta-retrato. Então, assim, às vezes, como eu falei, uma simples atividade, ela pode trazer tantos ganhos, sabe? Pode ser tão potente para aquele idoso e até para aquele familiar também, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar isso para estar estimulando eles e trazendo esse conforto, né? Uma qualidade de vida nesse momento. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi produzido com muito carinho para ajudar os nossos idosos. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, assim você vai estar contribuindo para que o canal cresça cada vez mais. Obrigada a todos e vejo vocês no próximo episódio.